Muito bem, esse aqui é mais um delírio. Eu sou o Lorde Rania, com um visual completamente novo, não sei se vocês não estão vendo. E comigo ele que trocou até de etnia por causa do visual novo, microfonão. Batman é talarico, faça a denúncia aqui. Boa resposta. Então, microfonão, eu sei que o senhor, tal qual como eu, não éramos nascidos em 1997, quando esta série, ou nova temporada, não sei como as pessoas definem, eu considero uma nova série, mas a gente vai entrar nisso, estreou. Mas então, com essa informação, eu gostaria de saber do senhor. Como foi que você teve contato com The New Batman Adventures? Ou Batman Cavaleiros de Gotham? Ou essa fase nova, assim, da série animada do Batman? Cara, ótima pergunta, porque eu não faço a menor ideia. Não? Não, especificamente com essa série. Rola uma certa confusão comigo, porque revendo os episódios, né, pra esse programa, eu percebi que muita coisa que eu pensava que era dessa série se confunde com a série antiga, né? E na real, eu só fui descobrir muito tempo depois. Não sei, porque isso é até bem claro, assim, quando tu vê. Enfim, né, que essa série era uma série à parte, e que, enfim, teve a questão dos redesigns e tal. Então muita coisa que eu atribuía à série antiga é dessa, né, e vice-versa. Eu também demorei pra ter contato com essa série específica, mas uma coisa que eu tive muito quando criança, não sei se foi seu caso também, mas tinha muito merchandising dessa série. Muito. Assim, e a série já tinha parado, mas no Brasil, pelo menos as cidades que eu costumava circular, tinha muito merchandising ainda. E era só do New Batman Adventures ainda, nem era do Batman original. E o Batman, assim, merchandising, por exemplo, da série animada Superman eu nunca vi, pelo menos na infância. E o merchandising da Liga foi aparecer depois. Mas tinha muito merchandising. Eu lembro, eu cheguei a ter uma lanterna que ela tinha... trocava, assim, a tampa, e você colocava várias imagens diferentes que era dessa série. Eu acho que eu fui ver um episódio dessa série, eu já devia ter visto o episódio da Liga, tinha visto o episódio de Batman do Futuro, um monte de coisa. Eu acho que foi na Record ou na Band, eu não lembro, e eu não entendi nada. Então, Eu era muito pequeno, então tava muito perdido na narrativa. uhum. E foi a única vez que eu vi um episódio inteiro, assim, de cabo a rabo. Só um parênteses. Eu lembro da série passando na Record. Eu era muito pequeno e eu acho que foi daí que eu vi ela também pela primeira vez. Eu não lembro se passava o New Adventures ou se passava, né, a série clássica, mas eu acho que eu vi alguma coisa do The New Adventures na Record. Pelo menos assim. Então, eu acho que foi na Record ou na Band. Eu tenho certeza que não era no SBT, que na nossa infância era a emissora que, no geral, detinha os direitos de animação da Warner, assim. Uhum. E com certeza não foi na Blue Globo, porque raramente passava desenho da Cartoon na Globo. Mas anos depois, assim, eu lembro que assim, eu assisti praticamente, não toda, mas uma boa parcela da série original. Aí eu queria ver os episódios do New Batman. E eu não encontrava pra ver, assim, na época, em sites extraoficiais. Eu consegui ver o piloto uma vez no YouTube, e ainda era aquela conexão, sei lá, de 1 megabyte, que eu tinha que um episódio de 22 minutos virou um episódio de 4 horas, porque tinha que carregar tudo. Mas sempre que eu colocava as novas aventuras de Batman, aparecia um desenho antigo dos anos 60 do Batman, que tinha um Batmirim. Esses episódios ficaram por muito tempo como se fosse mídia escondida, assim. Teve uma época que, assim, ficou mais ficou mais fácil, tranquilo de achar, e eu consegui ver tudo. Uma das poucas séries animadas, assim, que eu consegui ver todos os episódios. É porque ela é relativamente curta, né? Assim, também, tipo... Com certeza. Essa série dos anos 60 que tem o Batmirim é bem simpática. Eu já vi, tinha algum episódio no YouTube que alguém tinha upado. Possivelmente ela derrubou. Puxando agora de memória, eu acho que a primeira vez que eu tive noção do The New Adventures, né? Eu acho que eu já sabia, mais ou menos. Mas eu lembro que num dos DVDs que eu tinha, que eu comprei, porque um tempo depois eu comprei os DVDs da série clássica, tinha lá nos extras um trailer, né? De um box da série do The New Adventures, né? E eu nunca achei esse box pra comprar. Eu lembro que eu procurei ou não. Nossa, eu acho que eu já vi o box do New Adventures pra comprar, mas aquilo, o box na época era, sei lá, o equivalente a metade de um salário mínimo hoje em dia. E não tinha condição de comprar. Não, era muito caro. Muito caro, cara. Até hoje, assim, hoje em dia que se parou de produzir massivamente, né, mídia de DVD, mídia física e tal no Brasil, cara, os boxes, sim, são aqueles de colecionadores mais
assim, disputados, mais caros, né? Porque, enfim. Mas eu acho que de DVD solo, cara, isso é uma questão. Eu acho que não teve uma produção tão massiva no Brasil de DVD do The New Adventures, né? Eu acho que não. E é engraçado, porque, assim, o caso do Superman, né? A série do Superman, ela passou na SBT, né? Eu vi muito na SBT. Eu cheguei a ter DVD, tipo assim, de loja americana. Cheguei a ter DVD. Eu cheguei a ter o VHS, pô. O VHS lá do Melhores do Mundo. Não, eu também. A primeira vez que eu vi, eu acho que foi em VHS, assim, bem pequenininho e tal. E é isso, cara. Por alguma razão que eu não sei explicar, eu acho que não teve muita mídia física no Brasil do The New Adventures. E por isso que eu acho que rola, em parte, essa confusão. E é estranho, né, cara? Eu acho que isso não... isso talvez tenha ajudado, pelo menos... A gente tá falando muito da nossa impressão aqui, mas eu acho que isso deve ter ajudado também o fato da série não ter ficado tanto no imaginário, assim, né? Pelo menos assim, com exceção de um episódio, né, que é o último episódio, eu não vi. Tem outros episódios também dessa série, né? Tem. Então é interessante a gente entender como que essa série veio a surgir, porque a série original acabou em 95, aí depois toda a equipe que estava envolvida, Bruce Timm, Paul Dini, Alan Burnett, foram trabalhar na série animada do Superman, que a gente já comentou. A Warner estava satisfeita com o resultado da série Superman e perguntou para os caras, por que vocês não fazem mais episódios do Batman? E eles falaram, ok, só que se a gente vai fazer mais coisa, não tem como a gente só fazer mais do mesmo. Se a gente vai trazer algo de volta, a gente tem que mudar algumas coisas. Então, assim, se você for olhar, tem umas diferenças, mas são algumas coisas sutis. A primeira delas, que pra gente aqui no Brasil é trivial, mas que interfere como a série seria mostrada, é a troca da emissora. Por quê? A série original foi originalmente exibida na Fox Kids. Esses 24 episódios novos passaram a ser exibidos no WB, que depois viria a ser substituído pelo que hoje a gente conhece como um canal da CW, em TV por assinatura. O Bruce Timm comentou que a censura da CW em relação à Fox Kids era muito menor. Rolava, até porque era o desenho ia ser exibido num bloco infantil, mas eles não tinham que revisar toda hora quadro de animação, linha de diálogo. Então a coisa ali ficou mais flexível. Tanto que, assim, tem algumas cenas que aparece um sanguinho, as porradas são um pouco mais explícitas. A gente vai chegar a comentar mais depois. A Fox Kids, pra quem conhece de anime aqui no Ocidente, tá ligado que era um canal que tinha uma hipervigilância, né? Cara, faziam, sei lá, censuras bizarras, né? One Piece, em específico, eu acho que é um caso que a galera lembra muito, porque, enfim, a versão, né, censurada passou no Brasil pelo SBT, porque rolava esse caminho, né? Sim. A Fox Kids revendia, né? Ou a galera pegava, enfim, já da ilha de dublagem, né? Com a animação cortada da Fox Kids. E muita gente culpa o One Piece não ter explodido, né? No SBT, por exemplo, por conta disso. Eu acho que não foi isso, sinceramente. Acho que criança nem ligava pra essa questão. Mas isso exemplifica como o lance da censura era muito forte, né? E CW, cara, é curioso. Sim. Porque, assim, a CW desde sempre envolvida com a DC, né? Desde os finais dos anos 60, assim. A relação ali foi muito próxima. Então, a ideia ali, como que já vai ter mudança, a gente adaptar algumas coisas. Por exemplo, Bruce Timm estava muito insatisfeito com a qualidade de animação da série original, porque não era constante. Você pega alguns episódios, rola, assim, uns quadros de animação que a qualidade parece baixa. Assim, nem necessariamente é baixa, mas você vê que tem uma distância. Então a ideia ali era, primeiro, ter uma qualidade mais constante ao longo dos episódios e padronizar com a série animada do Superman, que depois eles viriam conectar, e a gente já comentou nos episódios crossovers lá do cast do Superman. Mas aí tinha isso. A ideia era padronizar, relacionar com a série do Superman e censura reduzida. E aí que temos a série aí.
falando um pouco no geral, a coisa que mais chama atenção, pra mim, pelo menos, são os novos designs. Que eles até, dentro da produção, eles chamavam de revamp, ou redesign, assim. E é pra geral. Tem algumas exceções, por exemplo, Duas Caras e a Arlequina praticamente continuam a mesma coisa, só adaptada pra esse estilo. Mas o resto, a grosso modo, teve um visual novo muito diferente do que eles eram antes. Tem alguns que eu prefiro desse visual novo, tipo Batgirl. Eu acho o Batgirl dessa série nova, ou desses episódios novos, como vocês preferirem chamar, mais legal. Mas tem alguns que eu acho muito caídos, assim. Eu prefiro o Batman original, eu gosto do Batman com o símbolo amarelo. Eu não curto tanto também esse Batman, porque ele parece muito mais... Eu não sei se ele é menos expressivo do que o original, porque o original tinha umas caras assim, ele ficava espantado, ele ficava triste. Esse Batman da New Adventures, ele fica sério toda hora. Ele dá umas risadinhas, mas ele nunca fica, sabe, surpreso, triste, assim, como Batman. Mas acho que o pior de todos, que ficou muito esquisito, foi o Coringa. Porque eles descaracterizaram muito. Porque ficou com um olho preto bizarro, e eu acho que o mais triste, assim, é que ele perdeu o lábio vermelho, brilhante. E ele ficou muito estranho. Ele ficou muito inexpressivo, né, cara? É bizarro, assim. Sim. Mas o Coringa anterior, ele era maravilhoso, cara. Ele tinha um dentão amarelo, sabe? E é um dos piores casos. Mas tem alguns, por exemplo, o Espantalho. O que você acha do Espantalho, cara? O Espantalho, realmente, eu não sei o que pensar. Assim, é diferente. É muito diferente do anterior. Eu não vou dizer que é ruim, sabe? Mas, porque, assim, acho que se eu visse o visual do Espantalho do New Adventures quando criança, eu ia ficar com medo. Eu nunca mais ia tentar ver Batman na vida, assim. Mas, assim, do geral, a grosso modo, eu prefiro todos os visuais da série original. Mas é inegável que nesses episódios novos tem visuais muito bonitos. Mas o Espantalho, assim, ele é diferente, sacou? Eu não acho nem melhor nem pior do que da série original. É diferente. Que eu concordo com você sobre a Batgirl. Inclusive, assim, o uniforme da Batgirl nessa série animada, ele é lindo, cara. Assim, eu acho que é o uniforme mais bonito. A galera puxa muito o uniforme com cor de tom meio rosado, né, meio roxo, que referencia a série dos anos 60, que é o que inspirou. Mas eu acho isso uma releitura muito bonita, assim, do primeiro uniforme dela nos quadrinhos, né? Tanto que depois foi levado pros quadrinhos. E assim, eu adoro o visual. É porque aí, no caso, não é exatamente um rebranding, né? Nem rebranding, né? Não é nem um redesign, porque são personagens diferentes, né? Mas o do Robin, do Tim Drake, eu acho lindo, lindo. Assim, é o meu uniforme de Robin favorito, que depois foi levado pros quadrinhos, né? Sim, né? Naquele quadrinho um ano depois. É porque, na verdade, teve uma saga da DC envolvendo Novos Titãs e Justiça Jovem, né, chamado Dia de Formatura, que, enfim, a Dona Troy morre, e aí o Tim Drake, ele muda. Enfim, na verdade nem é isso, né, cara? Eu não lembro exatamente, mas eu não lembro em qual momento, não é depois de formatura, mas em algum momento que o Tim Drake, ele vira o Robin vermelho, né? Que ele chega, inclusive, a usar um uniforme bem diferente e tal. E depois ele volta, né, a ser Robin. E quando ele volta a ser Robin, de fato, né, não só Robin vermelho, ele continua, né? Ele, enfim, né? Ele recebe esse uniforme, que é o uniforme que ele usa até hoje em dia, o Tim Drake, né, no caso. E, cara, eu acho lindo o esquema de cores, eu acho que é totalmente sóbrio. E é algo que faz muito sentido com, na verdade, a troca de Robins, né? Porque o uniforme do Dick Grayson, né, ele ser todo colorido e tudo mais, faz muito sentido porque o Dick Grayson, ele era um artista circense. Então, o uniforme do Robin, ele puxava isso, né? Isso é uma coisa que tá nos quadrinhos. O uniforme do Robin era quase uma continuidade do uniforme dos Grayson dos voadores, né? E o Tim Drake não, o Tim Drake é outra coisa e tudo mais. E eu acho lindo o esquema de cores e tal. Super funciona. E consegue ser sóbrio ao mesmo tempo, né? Porque não dá pra negar, né? E assim, eu sou um fã do Batman que adora a figura do Robin. Não dá pra negar que o uniforme do Dick Grayson, como um todo, né? Ele é muito distoante do que é o Batman, entendeu? Com certeza. Mas, não, inclusive serve até de piada, né? Tem algum quadrinho que ele faz comentário, tipo assim, a gente é o alvo de bala do Batman, né, cara? A gente tá na ponta da bala, tá ligado, mano? Porque ninguém vai ver ele, porque tá tudo preto. Então, eu acho que dá um equilíbrio bacana, ao mesmo tempo que não é algo espalhafatoso, né? Não é algo... Sim. Mas também não é algo cinza, sombrio, né? Algo que é vivaz, né? Que dá uma... Porque o Robin é diferente do Batman. O ponto também é esse. Sim. E é pra ser, porque não é pra ser uma extensão do Batman. Acho que tem episódios que eu comento isso muito bem dentro da série, inclusive. Sim, total. Foi um de request que eu acho melhor também. Eu gosto mais da Era Venenosa aqui, né? Até porque, na minha concepção, a Era Venenosa, ela é um personagem que tem poderes, né? Então, assim, de fato, isso dá uma noção de que ela
mais inumana, né? Gosto mais do redesign dela. Mas assim, eu confesso que no geral eu também prefiro os designs clássicos, né? Assim, vou dizer que um que eu prefiro do New Batman do que da série original é o do Pinguim, porque o Pinguim na série original era muito puxado pro Pinguim do Tim Burton, interpretado pelo Danny DeVito, e esse aqui, ele ainda assim é um cara feio e baixinho, mas ele tem uma certa elegância, como era nos quadrinhos. Sim. É porque esse puxa mais pra ideia de mafioso, né, cara? Que de fato o Pinguim, ele é um mafioso por excelência, né? Uhum. Mas assim, eu confesso que eu gosto dos dois, assim, eu não chego a ter tanto. Tem um caso que eu acho que é um downgrade grande, mas que no final eu também gosto do redesign, que é o da Mulher Gato, né, cara? O da Mulher Gato, o visual dele é lindo, né? É lindo, cara. Eu gostava mais do original, mas esse tem uma inspiração com a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer que exato, né? E tem um lance de explorar mais a silhueta, né? Não só a silhueta, também como o olho, porque na série original o olho era um olho mesmo, com pupila. Esse daí é igual o Batman, olho todo branco, então... Apesar desse jeito, ele consegue ser bastante expressivo. É um visual mais simples, né? Mas é engraçado, cara, porque tem uma coisa que eu acho engraçado, assim, nos designs do Griffin, porque ele é um cara que usa muito, assim, ele tem uma certa influência de traço mais antigo, né, dos anos, 50 e tal, né? E as personagens femininas são muito modelos de pin-ups, né? E a Mulher Gato, né, da série clássica, ela é muito curvilínea. Nesse redesign, ela perde um pouco de curva, né? Fica quase uma sombra, assim. Mas eu acho interessante a ideia, o conceito, né? E tanto que depois dos quadrinhos, não virou exatamente o mesmo visual, mas a Mulher Gato ganhou um visual mais todo preto e tal, né? É mais ou menos o que se mantém hoje em dia, assim, todo de roupa de couro e tal. Passou por algumas mudanças, mas essa ideia se tornou muito presente. Então, assim, eu ainda acho interessante de alguma forma. Uhum. Agora, assim, entre outras mudanças, que essa já é mais sutil, mas é na dinâmica, porque na série original, a grosso modo, a série era mais focada no Batman resolvendo os problemas. Agora, nesses 24 episódios, vai ter uma presença muito grande ali dos sidekicks. Se eu não me engano, a Batgirl vai ser a sidekick mais presente dos três ali, e vai ter muitas interações. Vai ter episódio com o Batman e só o Robin, vai ter episódio com o Batman e a Batgirl, vai brotar o Asa Noturna ali bastante também. Então tinha mais essa dinâmica de dar ali um parceiro mais constante pro Batman. Antes tinha, assim, na série original tinha a Batgirl, tinha o Robin, mas eram coisas mais episódicas, assim. E isso é uma coisa que muda nessa série nova. Eu diria que uma vantagem, assim, de você, se você quiser comparar, né, essa série com a antiga, é de que essa realmente ela explora muito mais os hobbies e tal, né, Bat-Família. Honestamente, eu acho que o Asa Noturna e a Batgirl, eles ficam um pouco escanteados, assim, né. A Batgirl eu acho mais sintomático porque, sei lá, né, ela tá quase todo momento, assim, e praticamente não tem... E, assim, tem poucos episódios dedicados só pra ela, né. Sem contar o fato de que a Batgirl é uma personagem feminina em um desenho voltado pro público masculino, na época, assim. Mas é engraçado, porque, sei lá, a Arlequina parece mais destaque do que ela, assim, se você parar pra pensar. Sim. Não mais destaque, né? Mas ela ganha mais centralidade em alguns episódios do que a Batgirl, né? Sim. E o Asa Noturna, assim, eu entendo, porque eu acho que o Asa Noturna, no modo como eles construíram essa dinâmica, tipo, ele é legal, né? O Asa Noturna é um personagem que os fãs do Batman DC, eles adoram, né, cara? E não tem como, porque ele é um personagem ótimo mesmo. O Dick Grayson, ele é um personagem ótimo, mas ele tá extremamente ranzinza aqui, né, cara? Ele é quase uma extensão do Batman e tal. Tá uma coisa assim mais rancorosa. A gente vai comentar mais nos episódios, mas assim, não é a mesma coisa, não é a mesma dinâmica que era na série original. Exato. Tanto que tem o momento que o Tim Drake, ele fala assim, nossa, você tá cada vez mais parecido com o Batman, né? E ele fica pé da vida. Mas é verdade, né, cara? Eu acho que funciona pra níveis dramáticos, né? Do que eles constroem como arco e tal. Mas eu acho que isso faz ele ser escanteado, assim. Né? E uma coisa que eu acho também escanteada é que eu sinto que as figuras policiais, que nunca foram exatamente um grande destaque, elas também perdem um pouco. E, sabe assim, se tornam coadjuvantes mesmo. Tipo assim, o Harvey Bullock, por exemplo, ele era uma figura muito, muito presente, né? O próprio Gordon, ele né, o comissário Gordon, ele perde um pouco assim, imagem de presença também. E alguns vilões eu acho que eles são meio subutilizados, né? Por exemplo, o Pinguim já era um pouco subutilizado na série original, mas eu acho que ele perde muito. O Senhor Frio, né? Ele é um personagem que enfim, né? Eu acho que some bastante também, né? Também tem aquilo, né? O Senhor Frio, ele não tinha tantos episódios, né? Porque os episódios que tinham eram muito marcantes, né? Mas não tinha tanto, assim. O Pinguim, eu acho que como eu falei, né? Perde bastante, sabe? Eu sinto que isso também é um certo decréscimo, né?
Muito embora, né, eu acho que é um detalhe interessante, essa série também consiga fazer um acréscimo de vilões novos, né, que não estavam colocados, assim, vilões mais conhecidos do Batman. Verdade. E eu acho isso interessante, né, eu acho isso bem interessante também. Assim, outra coisa também que a gente ainda voltando pros visuais que eu esqueci de comentar, mas não eram só os personagens, mas também grandes ícones, como a Batcaverna. A Batcaverna ganha um visual novo, que tem aqueles lustres que mostram os uniformes, que ficou bastante marcante. Foi até depois pro desenho da Liga, foi pro Batman do Futuro. Uhum. E também, assim, outro ícone também que mudou radicalmente foi o Batmóvel. Eu nem acho que tudo muda tanto radicalmente, mas muda, né, cara? Tem uma diferença ali. É porque, digamos assim, o shape, né, do carro ele continua quase o mesmo, né? Mas temos mudanças de visual que são, né, consideráveis, assim. Consideráveis. E assim, também outra coisa que muda é a estética geral, porque a série original era uma coisa meio atemporal. A gente até chegou a comentar, mas dando uma resumida, era tipo, as pessoas se vestiam como os anos 40 e 50 e tinham televisões preto e branco, mas as pessoas ainda assim era uma época de computadores, era uma época relativamente com tecnologias para época futuristas. E aqui nessa série nova a coisa meio que se alinha com a tecnologia contemporânea da época, anos 90, e com o que era parecido na série animada do Superman também. Então deixa de ser um pouco aquela coisa temporal e virar mais um produto de sua época. Na verdade, você até tem algumas piscadelas, assim, pra uma coisa mais, enfim, anacrônica, né? Eu lembro que tem alguns momentos que mostram os televisores com imagem preto e branco, mas na série clássica isso era muito por parte da concepção estética, né? Ela puxava muito de influência do seriado do Superman, né? Feito pelos irmãos Fletcher, né? Que é aquela série maravilhosa, feita em rotoscopia, que nunca eu veja, porque dá pra ver vários desses episódios no YouTube. Porque é o predomínio público, importante dizer. Exato, graças a Deus, né? E então teve uma influência assim do Art Deco, né? E que até continua um pouco assim, sei lá, no Superman e no Batman, né? Mas que tá muito mais diluído, né? Enfim, né? De fato, essa é uma série que perde um pouco, acho que também tira um pouco do charme, né? Da série. Tira. Eu estou deprimida, Ruiva. É tempo de festa aqui e estamos escondidas nesse buraco sujo, sem presentes, nem diversão, nada. Não podemos ao menos comprar uma árvore de Natal? O quê? Apoiar a campanha maluca de genocídio botânico que ataca este país sempre em dezembro? Ai, mas as árvores de Natal são tão brilhantes, divertidas e bonitas. Por favor. Fica calma, Ha. Eu tenho um plano aqui que vai fazer deste feriado o mais feliz de todos. Assim, aí a gente pode começar com o primeiro episódio que foi produzido e que é o piloto também, que é aquela coisa que a gente precisa lembrar que existe uma diferença de ordem de produção para ordem de exibição. E às vezes um episódio que começa a ser produzido depois fica pronto antes e exibido antes, ou questões ali de gerenciamento. E aí o primeiro episódio é o Cavaleiro das Festas, que, assim, é muito estranho, porque ele foi originalmente exibido em setembro de 1997 e é um especial de festas de fim de ano. Mas eu gosto desse episódio, não sei você. Não, eu gosto muito, assim. Assim, é curioso porque eu não sei, cara, eu acho, pro início de um novo episódio, ele parece muito um episódio meio de temporada, né, do que necessariamente do início. Mas eu não sei também se os criadores pensavam tanto nisso, né? Eu acho que no fim isso não importa, né? Embora vai ficar estranho, porque, sei lá, se a gente for ver o segundo episódio, né? O segundo episódio, cronologicamente, se passa antes desse, né? Então, é um pouquinho estranho e tal. Mas cara, eu acho que eu adoro, assim, né? Eu adoro, assim, a primeira, digamos, porque são basicamente 3 historinhas, né? 4, na verdade, né? Só que a quarta na verdade, é só praticamente um epílogo. Um arremate, né? E, cara, eu adoro essa primeira, que é a Arlequina e a Era Venenosa. Enfim, basicamente encontrando o Bruce Wayne. Encontrando não, né? Capturando o Bruce Wayne e manipulando ele pra elas gastarem. Tipo assim. Cara, e aí, tem uma coisa que eu fiquei pensando. Eu não sei, na época, se isso já se pensava. Até porque a gente sabe que o Bruce Wayne é um cara meio malicioso. Mas dá pra você fazer uma extrapolação e ver que a Arlequina e a Era Venenosa têm uma relação homoafetiva, né? Eu tô comentando isso pra quem não sabe, porque a amizade entre a Arlequina e a Era Venenosa é algo que foi estabelecido já na série antiga, né? Sim. Isso é algo importante, até complementando o que você vai falar, que você está falando, na verdade, é que, de novo, é um soft reboot. É olhar daqui pra frente, mas levando em consideração o que aconteceu antes.
E essa é uma coisa que continua. Por exemplo, a gente não vai comentar, mas eu acho, mas assim, o longa Batman e Sr. Free Baixo Zero, ele teoricamente era pra ser uma finalização da série clássica, né? E meio que acontece com o Sr. Free lá é ignorado aqui. Tipo assim. Lá ele meio que se redime e aqui na série nova não. Volta vilãozão. Vilãozão naquelas, né? Porque ele não é um vilão tão preto no branco, né? Como de praxe. Mas ele continua meio vilão, assim, né, cara? Até uma coisa também que o que acontece, teve uma época que saiu um volume dessas mensais, eu não sei se, na real, eu não sei a periodicidade, mas era um volume especial que foi totalmente escrito e ilustrado pelos storyboards e os diretores da série original. Aí, esse primeiro episódio é meio que uma adaptação de 3 histórias dessa revista. Ah, sim. Uma história que ficou de fora era que mostrava que, apesar dela estar criogenada, a Nora Freeze já estava morta. Só que o que aconteceu? No meio, assim, da situação, saiu o Batman Mr. Freeze abaixo de zero. E deixou essa história meio que inviável, porque no filme a Nora Freeze sai do estado de criogenia. Aí não conseguiram adaptar essa história, assim, digamos. Enfim, é meio complicado, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas é meio complicado porque, assim, quando a série saía, né, saíam os quadrinhos, né, que se passavam no universo da série, só que nem sempre a coisa conversava muito bem, né, então você tem algumas incongruências nesse sentido, né, mas é fato, né, tiveram essas questões. Mas enfim, voltando pra questão da Era Venenosa com a Arlequina, eu estou pensando nisso porque, assim, isso se tornou um negócio muito icônico e a ponto dos fãs começarem a shippar as duas, né? E a DC meio que oficializou, né, cara? Hoje em dia, a Arlequina e a Era Venenosa são um canal, né? E a trama é realmente de que elas, durante muito tempo, não foi, tá? Essa questão da amizade das duas foi levada pros quadrinhos e elas eram só amigas, mas isso eventualmente descambou pra uma relação. E as duas são, de fato, enfim, né? São companheiros uma da outra, né? O Bruce Timm, ele é bem malicioso, né? Ele tem dessas. Não, assim, pra mim ali foi uma história mais, assim, de duas amigas ali manipulando o cara rico pra comprar o que elas querem. Na época do Natal. Quem nunca? Mas assim, se você quiser ver uma história como um casal de lésbicas engabelando um milionário, eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Não, e assim, um detalhe que é pequeno, assim, é praticamente trivial, mas esse é talvez o primeiro momento em que a Arlequina utiliza um martelo gigante. Nossa, olha só. Que depois vai se tornar um ícone da personagem. Caramba, não tinha sacado, cara. Então, assim, não é estilizado, é só um martelo gigante, mas tempos depois ela viria a ser uma das armas características da Arlequina, viria a ser um martelão gigante. Aí, todo ornamentado, todo personalizado. Isso até hoje, né? Foi pros filmes também, né? E tal. Enfim, olha, interessante, cara. Não, mas assim, é uma história engraçadinha e tal, mas eu adoro, cara, adoro. Eu acho a parte dela experimentando as roupas, assim, eu acho divertidíssima. E eu acho que isso é um grande charme dessa série, porque. E é algo que eu lamento muito com os filmes, por mais que eu adore, sei lá, Batman Begins, etc e tal. É que, cara, eu acho que elas perderam muita dimensão de como o Batman, ele é um personagem kitty, tá ligado? Ele é um personagem que também tem essa questão super camp, né? Sempre teve, tipo... E isso é um charme, sabe? Isso que faz o Batman também funcionar pra criança e tal. E eu acho que essas adaptações do Nolan, do Matt Reeves, eu acho que elas perderam muito disso, sabe? Porque tem um humor, cara, que inclusive dos próprios vilões, né? Que são vilões excêntricos e que a série sabe explorar muito bem, cara. Eu adoro, assim, eu adoro. Ah, seu grande chorão! Próximo! Eu não acredito. Você podia ser um pouco mais alegre, Papai Noel. Me dá um tempo, Montoya. Esse é o disfarce mais infeliz que eu já tive. Acho bom nós termos uma pista desse ladrãozinho invisível logo, senão... Você não é Papai Noel verdadeiro! Não! Você quer ver a minha arma? Tome! E gosto muito do segundo episódio também, do segundo segmento, né, que é o... Então, no segundo segmento tem uma parada do humor que temos o Harvey Bullock de Papai Noel, que é sensacional. O Harvey Bullock de Papai Noel e a Renée Montoya de ajudante de Papai Noel, né, de doente, cara. E é muito bom, cara, pô. Então, tem uma história, né, que uma das crianças fala, então, meu pai foi preso, eu queria que você soltasse ele. Aí ele comenta com a Montoya, eu prendi o pai dela. Meu nome é Mary McSweeney, pode trazer o meu pai pra casa de Natal? Puxa, menina, não sei. Onde está seu pai? Na prisão. Quer dizer que seu pai é o condenado, isto é, Mike McSweeney? Uhum.
Pobre menina, eu meti o pai dela em cana 3 meses atrás. Ouça, filha, preste atenção. Eu gostaria de ajudar você, mas... bem, o que quero dizer é que às vezes nem o Papai Noel pode realizar um desejo. Toma aqui. Vai comprar um presente para você. Muito obrigada, Papai Noel. Eu posso comprar um presente para o meu pai também? Desde que não seja uma serra, por que não? E ele fica todo assim, sem graça, ele dá um jeito, não, vai aqui comprar uma coisa. Ela fala, posso comprar um negócio pro meu pai? Ele, deixa que não seja uma motosserra, um serrote. Muito É muito bom porque, inclusive, o Bullock tá com uma fantasia que dá pra ver claramente que é ele, tanto que a Bárbara Gordon chega e reconhece ele de cara, né, cara? Uhum. Mas eu acho divertido, cara, assim, eu acho divertido porque como é um tom de conto de Natal, também se propõe a ter esse tom mais leve, né, cara? E no final das contas vira toda uma grande... Enfim, eles estão fantasiados porque eles estão no encalço de algum vilão que mais tarde você vai descobrir que é o Cara de Barro, né? Que é um personagem que aparece muito nessa série também. Sim. Curiosamente. E que ele, enfim, né, tá disfarçado com umas criancinhas, né, que estão roubando algumas coisas e tal. Tipo assim, é super simples e tal, mas é super simpático, né, cara? Eu acho divertidíssimo, né? E também esse segmento serve pra reapresentar pra gente a Batgirl, que também, de novo, não tem episódio de origem dela, porque ela já foi introduzida na série original. Aquela dinâmica de, ok, é daqui pra frente, mas, de novo, continuando o que tava lá no começo. Exato. E a Renée Montoya e o Harvey Bullock também, né? Porque eles eram personagens bem recorrentes, né? A Renée Montoya é um caso, a gente até comentou no outro episódio, acho que a gente comentou rapidamente, né? Mas ela é uma personagem que foi criada pra série e que foi transportada pros quadrinhos, né? Ela depois se torna uma personagem importante pra DC porque ela vira a questão, né? Quando o Vigor Sage ele morre, né? Ela assume o manto de questão, né? Que, aliás, ela tem até hoje, né? O Vigor Sage, ele... canonicamente ele não tá mais morto, né? Mas assim, ela é pupila dele, né? E inclusive nas histórias atuais da Liga, ela é chefe de segurança da Liga da Justiça. Então ela se tornou uma personagem relevante pra DC e surgiu aí, né, cara? Mas assim, é um dos poucos momentos também que ela aparece, né? Diga-se de passagem, porque depois, nessa série nova, meio que some. Então, exatamente. Olá, TV maníacos! Eu estou interrompendo esta partida asquerosa para levar-lhes a minha resolução muito especial de ano novo. A começar por hoje à meia-noite, eu, seu amado tio Coringa, juro solenemente não matar ninguém por um ano inteiro, o que significa que terei que trabalhar bem depressa para eliminar mais alguns de vocês hoje. Histérico. Quanto a quem, como e quando, vamos fazer disso um jogo. A contagem regressiva das vítimas que terminará à meia-noite, a menos que nosso caro Cavaleiro Negro me impeça antes. Aí a gente chega no terceiro segmento, que aí tinha que introduzir o Coringa, óbvio. E é um plano maluco também. E assim, tem uma coisa também que da censura, que na série original não podia ter referências à morte. E aqui já começa chutando o pau do barraco. O Coringa falando, não vou matar por um ano inteiro, então tem que matar uma galera antes do virado do ano. Exato. Inclusive, o Coringa já matou um, né? Quando mostra um cara lá, não é nada explícito, mas dá pra ver, tem uma parte que o Batman tá mexendo nos arquivos da polícia, né? E que o Gordon tá mostrando e fala, a gente já encontrou o corpo, né? E mostra lá um cara com o gás do riso, né? Com aquele sorriso macabro e tal, né? Mas a introdução do Robin também, né? Do novo Robin, embora... Também. A gente não necessariamente sabe que seja o novo Robin, né? Mas ele é introduzido aí também, cara. E, cara, eu adoro esse segmento também eu acho ele muito divertido. O meu favorito ainda é o primeiro, mas eu acho ele muito divertido, cara. Eu acho toda a dinâmica. O plano do Coringa é maravilhoso. E, novamente, cara, eu acho que é uma outra questão que as pessoas perderam de como o Coringa, ele é um personagem que se tornou tão icônico, porque ele é muito engraçado, né? Ele é um personagem que tem esse tom camp também, e cara, é um plano absurdo. Ele coloca um monte de gente fantasiada de Coringa, né? E eu fico pensando assim, cara, é uma coisa que aconteceria nos nossos dias, porque, sei lá, né? Você vê numa cidade como Gotham City, e as pessoas no ano novo vão usar máscara do Coringa, né? E ele tá tocando piano, né? No palco, né? Tem um detalhe de roteiro que eu acho muito divertido, que é o Coringa vai usar uma arma hipersônica lá pra deixar todo mundo doido, mas aí o Batman fala assim, meu Deus do céu,
onde estará o Coringa? Né? Todo mundo usando máscara do Coringa, né? Aí tu olha e fala, tá lá, porque tem 2 capangas e pra Coringa usando protetores de ouvido assim, gigantescos. Eu falo, pô. Se você for pensar logo sim. Né? Então, e essa não seria a única vez que o Coringa colocaria outras pessoas pra usar a máscara do rosto dele. Vídeo o filme do Todd Phillips, primeiro. É verdade. Será que ele assistia The New Batman Adventures? Bem, se você for contar o final do segundo filme... E não vamos dar esse spoiler, né? Mas... não. E tem uma coisa também, que não vai ser a última vez que a gente vai ver essa transmissão do Coringa da televisão. Mas aí é só exato. Mas, cara, enfim, maravilhoso, né? E aí o último segmento, né, que é meio que um epílogo, um fechamento, é o Batman encontrando o Gordon na cafeteria, né? No primeiro dia do ano, salvo engano, né? Sim, Cara, eu acho um momento fofo, porque mostra que o Batman e o Comissário Gordon tem uma relação ali para além da profissional, né? Que é uma relação de companheirismo até, né? De certa amizade e tal. É um episódio bonitinho. E também tem, assim, a galera, ele entra num bar e a galera que é expulsa são a galera ali da produção, Bruce Timm. Nossa, é verdade, cara. Eu notei isso também. É muito rapidinho, mas quem conhece, né? Saca na hora, né? Sim. É muito bacana, cara. Bom episódio. Bom episódio, sim. E é um bom piloto também, porque, de novo, introduz todos esses elementos que são necessários pra mostrar o tom da série depois. Vai ser os episódios depois. O que o Duas Caras queria com você? Meu pai trabalhava pro Cara de Vômito, mas foi antes dele sair da cidade. Seu pai deixou você aqui sozinho? Grande coisa, ele nunca esteve por perto. Mas eu sei me cuidar. Viu? Achei depois que expulsou uns bandidos do meu bairro. Minha nossa. Eu sou como o Batman, ninguém se mete com Tim Drake. Aí a gente chega no segundo episódio, que é Os Pecados do Pai, que é a origem do Tim Drake. E também outro episódio que é sensacional. E a gente precisa comentar, assim, eu conto que são coisas de adaptações, mas esse Tim Drake tem muitos elementos do Jason Todd, o segundo Robin dos quadrinhos. Cara, então, isso é uma coisa interessante de comentar, porque eles sugerem na série que, enfim, teve um Robin antes do Tim Drake, mas assim, canonicamente e tal, né, só existe Dick Grayson e Tim Drake, mas eles sugerem. O Tim Drake chega na Batcaverna, o uniforme do Robin, novo uniforme, ele já tá lá, né, cara? E não é o uniforme que o Dick Grayson usava, né? Porque o Dick Grayson ele já era mais velho na série passada com o Robin, né? E em outro episódio, inclusive, vai mostrar que tem um canto lá que tá o episódio, o uniforme antigo do Dick Grayson, né? E tem esse elemento, assim, o fato de, por exemplo, o Tim Drake aqui, ele ser meio que um meio marginal e tal, né? Cujos pais tinham um passado de marginalidade. E o fato, obviamente, do Tim Drake nessa série ser órfão, né? No início a gente nem saca isso, né? Também. Porque, assim, inicialmente o Tim Drake não é órfão. Ele só vai se tornar órfão muito tempo depois, lá em Crise de Identidade, né? Então, na saga Super Performance do DC, que o pai dele morre, né? Mas, assim, quando o pai dele morre, uma cena que é tudo antológica, inclusive, já era Robin, né? Já atuava como Robin e o pai tinha esse conhecimento, né? Então, assim, o Tim Drake, ele tinha esse diferencial. Cara, eu acho bem interessante, assim, essa escolha de tentar amazanar o Robin, né, no outro, né? Até porque nessa época, cronologicamente falando, o Jason Todd já tinha morrido, né? Ele não tinha voltado como Capuz Vermelho e tudo mais. Isso daí ia levar muito tempo, sacou? Muito tempo depois. E o episódio é ótimo, assim. Eu só acho que essa personalidade que eles dão pro Tim Drake, né, esse primeiro episódio, porque ele por ter um garoto envolvido ali no contexto de maior marginalidade e tal, eu acho que acaba... É um negócio que depois eles largam, assim, entendeu? Não acaba não retornando, entendeu? Porque isso é uma questão, assim, né? Quando o Jason Todd ele é gado, né? Ele é até um personagem que ele segue muito, assim, o parâmetro do Dick Grayson e tal, né? Depois que os autores vão trabalhando o fato de ele ser um Robin mais explosivo, e isso, inclusive, retoma quando ele volta, né, à vida como o Capuz Vermelho e tal, em toda uma outra história, né? E aqui eu acho que isso não é trabalhado, assim, mas pra fins de episódio, enfim, eu acho muito bom, cara, assim, eu acho muito bacana, né? A relação que tem com a
com o Alfred, né, e com a Bárbara Gordon, porque de algum modo eles olham pro Tim Drake, né, e eles, enfim, né, se compadecem da garota, ao passo que o Batman, ele tá mais arredio, né, e aí a gente vai ter... Ele tá mais resistente também a querer trazer o Tim Drake pra isso. E a gente vai entender que isso tem uma relação, obviamente, com o Dick Grayson lá pra frente. Apesar de que o Dick Grayson ele aparece no final desse episódio. E eu acho uma participação muito boa, porque aí e aí ele parece que realmente os tempos mudam, né? Que eu acho muito simpático, assim. Então, assim, outra coisa também que é legal de amalgamação é assim, é bem paixão do Jason Todd. Mas eu também senti uma coisa, eu não sei se você sentiu, que tem uma coisa ali de Carrie Kelly, a Robin do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Porque depois que o Batman ajuda o Tim Drake, ele pega o uniforme e age sozinho, assim. Cara, pode ser, mas é porque o Jason Todd, acho que ele já tinha rolado isso na primeira aparição dele. E eu acho que o Tim Drake também rola uma questão semelhante, entendeu? Porque eu acho que ele pega o uniforme que era ou do Jason ou do próprio Dick, né? E aí que eles criam um uniforme próprio do Jason Todd. É um uniforme muito bonito, inclusive, né? Foi criado pelo Neil Adams, muita gente não sabe disso, mas foi criado pelo lendário Neil Adams, o uniforme do Tim Drake, né? Até, enfim, né? Ele assumiu o uniforme que vai virar no uniforme dessa série, né? Sim, total. E assim, é tão referenciado ao Jason Todd que depois que o Tim Drake coloca o uniforme, o primeiro golpe que ele recebe é de um pé de cabra. Nossa, verdade. Caraca, você colocou é verdade, cara. Tá vendo? Olha como o Bruce ele não é inocente, cara. Não foi do Coringa, mas foi ali do Duas Caras, ou nos capangas dele, eu não lembro, mas eu lembro que foi um pé de cabra. Caramba, cara. Pô, mas bem notado, cara. Enfim, baita episódio, cara. Baita episódio. Gosto muito do ritmo dele. Bom episódio de origem, vamos pôr assim também. Bom episódio de origem, verdade, cara. Agora vamos pros episódios que, assim, a série mais episódio, como um episódio não vai atrás do outro, então a gente pode puxar diferentes episódios ali no meio. Qual que você puxa primeiro aí? Cara, qual que eu puxo? Bicho, então, eu vou ser bem honesto, assim, eu escolhi esse episódio só por motivo de Jack Kirby. Jason. Bruce, obrigado por intervir. Não foi nada. Mas me diga, como foi que arranjou um pirralho como esse para sobrinho? Não somos parentes. Por alguma razão ele se diverte me chamando de tio, mas não o subestime. Ele fará qualquer coisa para ter o que quer. Certamente os pais dele... Não espere nenhuma ajuda deles. O pequeno feiticeiro os transformou em ratos. Não fala sério. Porque, cara, assim, Jack Kirby foi um dos grandes criadores de quadrinhos de super-heróis. Ele que criou, assim, a linguagem moderna de quadrinhos de super-herói, com splash page, podres marcantes, etc e tal. E o Etrigan, ele é um personagem que eu acho muito curioso, porque, assim, contexto, né? Jack Kirby, ele foi pra DC Comics, foi da Marvel, foi pra DC Comics, fazer o Quarto Mundo. Super ousado pra época, mas foi um conceito que ninguém entendeu, né? Mas, enfim, foi daí que, por exemplo, surgiu o Darkseid. A DC, né? Enfim, fez ele cancelar a revista. E aí o editor falou assim, cara, faz alguma coisa em outro lugar. Ele falou, mas fazer o quê? Ele falou, faz uma coisa com o demônio, cara. As crianças gostam disso, cara. E idade medieval. E ele faz o Etrigan, né, cara? Que é o Etrigan, né? Que é um personagem que ele não gostava. Ele já ia fazer, mas realmente começa a vender bem. É o grande diferencial. Para a tristeza de qualquer mente criativa. Você o despreza, mas é o que te sustenta. Não. Tanto que o Etrigan, ele é um personagem que ele continuou. Tem várias histórias ótimas assim, do Etrigan. É um personagem que eu gosto muito, né? Também já é a expansão do universo DC, né? Tá certo que na série clássica você tinha um episódio com a Zatanna. Então também é importante pontuar que é um lado mais místico do Batman. Não é só crime urbano. Exato. E esse episódio, cara, eu acho que ele denota uma questão interessante, que é assim, a qualidade animação da segunda série, né, ela melhora consideravelmente, né, e esse episódio, ele é mais bem animado do que os demais, porque ele é um episódio que, enfim, inclusive a direção é de uma eu esqueci o nome dela, mas é uma diretora que ela trabalha no estúdio Ghibli, né, ela inclusive trabalhou em Princesa Mononoke, em O Menino e a Garça, né, que é o último filme do Hayao Miyazaki e tal, e dá pra você perceber isso, inclusive em algumas animações e tal, que tem uma coisa aí que parece anime, né, então assim, ele é bem interessante, né? É um episódio assim, especialmente marcante e tal, mas eu acho que tem essa questão de trazer o Jason Blood. Inclusive, a gente tá falando dos quadrinhos, né? Mas nessa série tem-se que o Jason Blood e o Batman eles já se conheciam, né? E isso vem dos quadrinhos também lá da revista mensal e tal. Então algum diálogo tinha, né? Sim. Mas é bem bacana. Mas o vilão, eu esqueci o nome do vilão, cara. Clarion. É o Clarion, ele é um vilão também clássico do Etrigan, né? E eu acho divertido
O fato de ser uma criança, cara, que tá basicamente querendo controlar o Etrigan pra fazer coisas de criança, tá ligado? Sacou? Porque tem até isso, porque ele é assim, ele é uma criança que conseguiu dar a entender que ele é uma criança que conseguiu poder muito cedo, e ele fala, cara, eu não tenho barreiras, eu não tenho que me impor às regras dos adultos. Tanto que fica bem implícito que ele transformou os pais em ratos e deu pros gatos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Fica implícito. Ele fala, não, o cara chegou e transformou. Ele fala, não, assim, ele fala explicitamente. O moleque é tão sinistro que ele pegou os pais e transformou em ratos. Aí depois tem um close na cara do gato, assim. Eita. A gata, né? É a gata que vira uma mulher leopardo, né? Que é a mulher leopardo inimiga da Mulher Maravilha, né? Isso só mostra que o Batman tem um problema constante com o felino. Mas enfim, cara, episódio divertidíssimo. Pô, tem uma coisa que eu adoro, cara. Quando ele sai do cinema, né, com o Clarion, né, controlando o Etrigan. E aí ele fala, nossa, que filme horroroso, né? Destrói cinema. E aí o Etrigan destrói, cara. É o tipo de coisa que, assim, se eu fosse uma criança nerdola, com certeza faria em algum momento, tá ligado? Pô, tem uma coisa também que é muito parecida que ele fala, ataca aquele caminhão de sorvete, aí não tem o sabor que ele quer. Ele fala, nossa, que ultraje, uma coisa assim. E é uma coisa que eu faria também se eu fosse criança. Aliás, tem uma loja de bolos que também valem, né? Que o nome é Kirby, né, cara? O nome da... Então, pra ficar uma homenagem completa, só faltou ter aparecido o Dan Turpin lá da série do Superman. Não, exato. Pô, é divertido o episódio, cara. Não é nada especial, mas super daorinha, assim, cara. Bem bacana, enfim, entretém a criança. Outro episódio que eu vou trazer aqui, também de novo, não é o roteiro mais elaborado, mas assim, assistindo adulto, eu fui assistir só adulto, e eu achei lindíssimo, é o Identidade Dupla, que é o episódio do Scarface. Arnold Wesker, reabilitação aprovada. Tive o sonho de novo a noite passada. Ora, isso é natural. Está nervoso por ir embora. Como vou saber que ele não vai voltar? Está saudável há 6 meses, Arnold. Isso é o suficiente para o Estado, e deveria ser para você também. Desde que mantenha uma separação total do seu passado, estou certa de que sua personalidade alternada permanecerá reprimida. Vai ser estranho ficar lá fora sozinho. Quer dizer, sozinho mesmo. Cara, esse episódio... O Scarface é um vilão que eu conhecia exclusivamente na de TV, né? Eu até achava que ele era original da série, mas não, ele é dos quadrinhos e tal, né? E é um personagem que eu acho muito, muito interessante, cara. Assim, porque tem um lance de ser novamente, né, um personagem que mexe com a sua questão da loucura, que é uma constante, né? No Batman e tal. Mas, pô, o design, cara, assim, é um senhorzinho, né, cara? Segurando um boneco que é um gangster. Então, assim, o contraste é muito bom, né, cara? Então, e assim, tem um contraste também que é o seguinte, o boneco não gosta tanto do ventríloco. Exato. E assim, o episódio todo é o Arnold Wesker tentando se livrar do Scarface. Sim, tem um lance até meio que terror psicológico e tal. Se eu assistisse esse episódio quando criança, eu ia me importar zero. Mas quando eu assisti a primeira vez ele adulto, cara, eu achei muito interessante, assim, toda a dinâmica do episódio. Mas tu sabe que o Scarface, ele já era um vilão que me impressionava. E esse episódio é um episódio que eu tenho memória de ter visto quando era pequeno. Então, assim, cara, tem uma coisa que eu acho muito forte, assim, porque, sei lá, dá pra você desdobrar em análises. O pessoal que faz psicologia deve adorar, né? Mas, pô, é um personagem que tá lutando, né, internamente e tal. Eu acho a ideia muito interessante, né, cara? E a execução também é muito, muito boa. Né? Também. E assim, eu acho um episódio bonito também porque é um episódio de redenção. É um dos poucos vilões, assim, que mostra que ele se redimiu, ele largou a vida de crime e foi viver uma vida mundana. E eu achei isso muito bonito, porque, ok, não chega o final do episódio, o Arnold Wesker tá apontando uma arma pro Batman, mas o Batman joga. Ou você tem a chance de fazer a coisa certa, e ele vai lá e destrói o boneco. Eu achei isso da hora demais. Essa é uma outra dimensão que no final eu acho que mostra como, apesar, sei lá, as bizarrices do Bruce Timm e tal, a série entendeu realmente o Batman, né? Porque o Batman ele ficou muito focalizado, até por conta da interpretação do Frank Miller, como esse personagem bandido bom, bandido, né? Não morto, né? Mas entrevado no hospital. Não morto, né? Não no necrotério, na cama de operações, todo enfaixado. E todo com
braços quebrados. E nada contra, acho que bandido, né, enfim, ainda mais, sei lá, psicopata, tem que apanhar desse jeito mesmo, né? Mas o ponto é que o Batman, ele é um personagem que tem mais nuances do que isso, né? E de fato, cara, é bacana, cara, assim. E outros personagens acabam não tendo a opção de direção, né? O próprio Mr. Freeze, né, ele acaba voltando a ser um vilão, né? E assim, cara, se você olhar, ele ajuda de vários jeitos, porque ele ajuda como Batman e como Bruce Wayne, o Arnold Wesker. Isso que é muito legal. É disso que foge? Problemas com a polícia? Eu só quero ajudar. Não pode. Eu tenho que seguir andando. Quer ir pra algum lugar? Você tem família? Eu não consigo me lembrar. Espera! Cara, eu vou trazer então Dores de Crescimento, que é um episódio que eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar, porque, novamente, não é um episódio particularmente especial, mas ele trabalha com Robin, né, cara? Aliás, esse especificamente é um episódio que trabalha com Robin. Eu teria que conferir os dados de produção e tal, mas eu acho que ele também tem uma parte da produção dele é japonesa, né? Eu sei que o character design foi feito por um cara que, né, se não é japonês, ele deve ter sido japonês ou coisa do tipo, porque... Eu tô vendo aqui a mesma diretora do episódio do Étrica. Ah, tá explicado, cara, porque ele também tem uma pegada mais... Qual que é o nome dela, só pra deixar registrado? Atsuko Tanaka. Isso mesmo, Atsuko Tanaka. Ela tem crédito em filmes do... Não confundir com a atriz Atsuko Tanaka, que fez voz a vários personagens em vários animes, que infelizmente faleceu. Sim. Grande perda, inclusive. Mas, de verdade, né, essa diretora, ela tem crédito em vários filmes do Miyake, do Cleveland, inclusive o Nagarça, que é o último dele. Ótimo filme, inclusive. E, cara, eu acho esse episódio interessante porque, né, novamente, né, essa questão da animação ser subsidiada, ela não é exclusividade dessa série, né? Na clássica já tinha, né? Inclusive, no primeiro episódio do Cara de Barro, né? Ela também era feita por um estúdio de animação japonesa e tal. E eu acho que é sempre apropriado porque... Bem, já tô dando um spoiler, na verdade, porque a história basicamente é de uma menina sendo perseguida por um cara brutamontes, né? E é uma menina que não lembra do passado, você não sabe por quê. Porque que ela tá sendo perseguida por esse cara. Quem que é esse cara, né? Quem que é essa garota, porque ela não tem memória e tal. E, enfim, na verdade, lá pra frente você descobre que os dois são o Cara de Barro, né? Enfim. Sim. E eu acho um conceito muito bom, porque, cara, o Cara de Barro, esse lance dele poder se transformar em mais pessoas, dividir o corpo, né, e quase que ter duas personalidades, né, tá certo que ele tem duas personalidades por causa de um procedimento químico, né, eu acho algo muito interessante, porque é uma exploração que eu acho que as pessoas nos quadrinhos demoraram pra ter, assim, essa sacada, né, do Cara de Barro, né. Não, total. E é um episódio interessante porque ele pega aquele clichê do interesse romântico do personagem temporário que chega no final do episódio e não dá em nada, mas é bem feitinho. Não, exato, mas eu acho que o episódio é um amadurecimento do Tim Drake, né, cara, como Robin. Tanto que esse é um episódio que o protagonista é o Robin, não é o Batman, né. E... assim, né? Não é nada absolutamente dramático, mas eu acho que funciona pro tom da série. E putz, cara, fora que a cena, né, cara, que a garota, né, e o personagem se fundem e tal, né, cara, tem um lance de body horror, cara. É triste, né, cara, mas tem uma animação muito fluida, muito bonita, assim, tem um lance meio body horror, né, cara, que é uma brisa, né? A gente vive nesse mundo em que Cara de Barro, por alguma razão, vai ter um filme de terror, e eu acho que muita coisa vai seguir, né, dessa série, né? Porque tem um lance ali meio body horror, uma coisa meio grotesca que óbvio, assim, grotesco no nível que pode ter numa série infantil, né? Mas tá lá, sabe? Eu acho que é um toque de muito interessantes, assim, né? Acho bem bacana esse episódio. Total. O episódio que eu quero trazer, cara, que é assim, qual o episódio que eu trouxe antes, é uma pérola que eu só fui descobrir adulto, é o episódio do Creeper. Esse já existe. Alguma sugestão? Com a sua cor, eu usaria verde. Saquei! Que tal a jiboia? Demais! Não pra você, meu caro. Quero espalhar o terror nos corações dos criminosos. À vista ou no cartão? Cartão! Ótimo. Nossa, esse episódio é muito divertido, cara.
E eu provavelmente, de novo, se eu fosse assistir criança, eu não ia importar zero com esse episódio, mas assistindo adulto, eu achei o episódio muito divertido. Mas eu acho que pra criança também funciona, viu, cara? Eu acho que funciona e novamente, cara, é aquilo, é uma série que ela se permite ser cômica, né? Ser engraçada também, de alguma forma e tal. O Creeper é muito legal. Uma coisa assim, meio de anti-herói, e ele funciona nesse aspecto porque ele dá trabalho tanto pro Coringa quanto pro Batman, e a dinâmica é muito legal, assim. Ele vai sendo... As punches, assim, as piadas do Creeper nesse episódio são muito boas. E novamente, uma coisa que eu tava falando, assim, o Coringa, ele é um personagem cômico, né, cara? E a série consegue usar isso bem, cara. Sabe? É uma coisa que, tudo bem, o Coringa ele é um psicopata, né? Mas é algo que, sei lá, o Tim Burton entendia, né, cara? Porque se você for pegar o Coringa, né, do Batman, lá, enfim, né? Batman feito pelo Jack Nicholson, cara, ele é um psicopata, mas ele é um psicopata engraçado, né? Você também ri de nervoso. Ele tá se divertindo ali no meio, ele não tá fazendo só por causar dano psicológico. Exato, cara. E eu acho que essa dinâmica, assim, pô, é um negócio que as pessoas deixaram de fazer o Coringa e eu fico triste, cara, porque o Coringa, quando eu era pequena, é um vilão que me fascinava muito por conta disso, porque eu achava ele engraçado, cara. E vida série, né, cara? Não, e faz muito sentido no episódio, porque nessa versão, o Coringa com um produto químico que deixou ele maluco. Faz muito sentido. E uma coisa que é interessante é que tanto o Bruce Timm quanto o Jay foram trabalhar naquela série do Freakazoid. E a ideia deles era que fosse fazer uma série animada do Creeper. Mentira, sério? Mas aí eles largaram mão e tal. Caramba, eu não fazia ideia, cara. Faz total sentido. Que, se você for olhar, o Creeper nesse episódio era meio Freakazoid, assim. Sim, não, Caramba, pô, muito bom, cara. Eu não sabia, olha só. Pô, fiquei triste que não tem episódio do Creeper, porque seria um baita personagem pro cânone do Batman, né? Enfim. Total. E assim, tem muitas coisas, sabe? Tem uma piada que é quando ele vê a Arlequina pela primeira vez, e ele só fica de olho nela, os caras tentando bater nele. Quando chega o Batman por dentro, ele dá um socão no Batman. Eu nem lembrava que tinha essa cena, agora reassistindo pra gravar esse programa. Caraca, muito bom, cara. Muito bom, velho. Muito bom, mano. Tem uma coisa que assim, o Creeper foi criado pelo Steve Ditko, que é mais conhecido pelo Homem-Aranha. Aí quando eu consegui só lembrar. E curiosamente, quando ele entra na loja, ele chuta um manequim que é idêntico ao Questão, que é outro personagem também criado pelo Steve Ditko. Cara, é verdade. Isso é proposital, cara. Porque, sei lá, é um cara com sobretudo, chapéu e sem cara. Mas assim, o manequim não tem cara, né? Então... foi proposital. É possível. Pô, de novo, o cara que pegou o personagem criado pelo Jack Kirby e deu o rosto do Jack Kirby... Jack Kirby não, Steve Ditko. Não, eu também, mas por exemplo, o Dan Turpin. Sim, é verdade. Não, se bem que você parar pra olhar também, o Jack Ryder é a cara do Steve Ditko quando ele era jovem. Faz sentido, cara. Cara, novamente, né? No episódio que apareceu um personagem criado pelo Jack Kirby, tinha uma loja lá, enfim, do Old Kirby. Então, é muito provável que foi uma referência realmente ao Steve Ditko, né? E, cara, novamente, né? Expandiu o universo DC, de certa forma, né? É um dos poucos episódios crossover e tal. Mas, de novo, assim, eu achei divertidíssimo e no final resolve a situação toda e dá a entender que ele curtiu a loucura que rolou no episódio. Pra quem não sabe, o personagem é o Rastejante, né? É Rastejante? O nome dele não lembro, cara. É Rastejante, né? Eu acho. É Rastejante. Cara, então, eu vou citar um episódio aqui que porque eu descobri na internet que existia um episódio em referência ao Joe Schumacher, que é esse, né, cara? Qual é o nome do episódio mesmo? Porque, enfim... Histórias do Cavaleiro da Noite. Lendas do Cavaleiro das Trevas. É Legend of the Dark Knight, né? Não é? Então. Pelo que eu sei, ele não é nem humano. É como se ele fosse um pterodáctilo gigante com presas e garras enormes. E quando ele vê um criminoso, ele mergulha do céu e desaparece com ele. Cai na real, Nick. Ai. O meu tio conhece o Batman, diz que ele é muito bom. Bom? Tá certo. Não, é sério, ele acha o Batman legal, ele tem um equipamento incrível e ele e o Robin são muito divertidos. E o meu pai é um espião da CIA. Eu tô falando sério. É porque Legend of the Dark Knight é a história de uma revista clássica do Batman, né? Então tem uma outra referência aí. E é interessante, né? Por que eu citei isso, assim? Porque esse episódio é um episódio pra agradar nerdola fã de Batman, sacou? Total, com certeza. Pra agradar todos os espectros. É pra agradar desde o cara que quer a galhofa até o cara que quer o sério realista. Não, já começa que, cara, assim, né? O nome do episódio é referência
há uma série clássica do Batman, né? Que foi uma série bem longeva, inclusive. Várias histórias importantes saíram nela e tal. Que é o Legends of the Night. E você traz a Robin do Frank Miller, cara. A Carrie Kelly, tá ligado? Então, pra dentro do cânone da série animada. Tudo bem que ela não é Robin, mas é a Carrie Kelly. Exato, cara. É muito bom, cara. Pô, As histórias são muito boas, né? Porque você começa com a primeira história, que é o Batman da Era de Prata, você pode dizer até que é o Batman do Adam West. Aí você corta pro Batman do Frank Miller em formato animado, pra televisão. E no final você tem uma história ali pra dar sentido que é uma participação mais do Batman. Mas, pô... Cara, exato, cara. Mas é um ponto que assim, a gente tem que fazer um disclaimer. Porque, basicamente, né, tem uma referência que é uma piadinha meio homofóbica e tal, né? Porque aparece uma criança lá falando, ai, né, eu adoro Batman, porque ele tem roupa colonial. Para, tá ligado? Né? E obviamente assim, é uma criança representada com trejos afeminados, né? E o Joel é uma referência ao Joel Schumacher, que fez os filmes Batman e Robin e Batman Eternamente, né? Esses filmes, eles têm uma forte carga humorística e foi proposital, tudo isso, né? Então, sei lá, né, cara? E como os filmes ainda eram muito recentes, os criadores dessa série possivelmente não gostaram muito da experiência de ver eles em cinema e deram essa leve sacanhada no, né? Que é uma questão problemática, né? Mas tem esse charme, né? Cara, eu acho que tem, mas assim, falando, tirando esse pequeno detalhe condenável, eu acho que tem umas coisas que eu gosto, tipo assim, primeiro porque novamente, cara, essa aqui é uma série pra criança e eu acho que eles pegam e trabalham muito bem isso do Batman ser, enfim, um personagem, no final das contas, é infantil, né, cara? Enfim. Sim, total. Sabe assim, são crianças fabulando, né, com o personagem favorito delas. Uhum. E isso é uma coisa que quando a gente é criança, a gente faz muito, né, cara? Sabe? Por conta das histórias imaginárias. E aí, cara, o engraçado é que além de você ter a Carrie, cara, você tem até então, né, até o lançamento da época, o principal é o Batman do Frank Miller, do Cavaleiro das Trevas. É uma adaptação, cara, né? A ponto de eles falarem em episódios, frases da... Deve ter tido orgasmos nerds, cara. Não, muito antes de Batman de Zack Snyder e tal, que também referencia isso, né? Mas, pô, tipo assim, cara, pô, é um negócio que eu vendo o Batman enfrentando os mutantes, eu fiquei empolgado vendo, meu Deus do céu, mutante! E convido, né, cara? A lama. Pô, a Carrie Kelly como Robin, cara. O Batmóvel tanque. Maravilhoso, cara. Não, pô, assim, eu acho que a parada legal, assim, que eu acho que sim, eu já sabia porque eu tinha visto esse trecho no YouTube, mas em inglês, áudio original, e não entendi nada. Mas quando eu reassisti o episódio dos quadrinhos da Graphic Novel, que é o Batman arrancando o bandido pela parede. Sim, sim. Foi muito legal. E tem um detalhe muito bom também, que assim, deixa implícito que o Batman tava dando tiro de verdade. Só que ele fala ele até fala pra Carrie balas de borracha. Eu juro. Balas de borracha. Eu juro. O Batman atirando. O Batman do Cavaleiro das Trevas, ele é mais violento, né? Inclusive essa cena que ele atravessa, que ele puxa um bandido, né? Ele dá um tiro no outro porque ele tá ameaçando a vida, né? Cara, não, é muito bom, cara. É muito bom, assim, cara. Eu realmente fiquei... fiquei me divertindo, né? E os segmentos isolados, eles são bons, né? Assim, o segmento da Era de Prata... Cara, eu acho maravilhoso porque eles reproduzem o Batman do Dick Stranger, cara. Que assim, era o grande desenhista do Batman na Era de Prata, né? O meu Coringa favorito, né? Não é a Coringa do Brian Boland, do Neil Adams. É o Coringa do Dick Stranger. E ele reproduz o Coringa do Dick Stranger, que tinha uma... enfim, no clima dos quadrinhos ali dos anos 50, né? E dos anos 60, que tinham essa estética camp mesmo, sabe? E eu acho que eles traduzem isso muito bom. Tanto que, assim, o segmento encerra com o Batman e o Robin apertando as mãos, que é uma referência à abertura da série do Adam West. Exato. E o próprio estilo de animação é um pouco travado, eles reproduziram um estilo de animação dos anos 60, né, cara? Eu acho muito charmoso isso, né? Tipo de amigos, assim, muito bom. É muito bom, cara. Eu não me lembro, assim, os outros garotos, eles são referência a algum personagem e tal, eu não notei. Porque a Kelly é muito destacada, né? Você olha e você fala assim, pô, é a Cavaleiro das Trevas, você taca na hora. Acho que só ela e o Schumacher mesmo. Então, mas os outros não. E assim, complementando o que você disse, a questão do character design, cara, você vê olhar o segmento do Cavaleiro das Trevas, ele tem um traço que é puro Frank Miller. Sim. Também. É muito divertido, cara. É muito divertido mesmo, assim. Não, sem sombra, sacou? Sem aquela sombra muito forte. Não, mais estilizada.
Pô, o episódio que eu quero trazer, que assim, de novo, é um crossover, que é o episódio da Supergirl com a Batgirl. Então ela queimou você. Nós tentamos lutar. E perderam. Eu nunca pensei que me ouviria dizendo isto, mas cadê o morcego? Estamos cuidando disso. Ah, que tranquilizador. Não deixe esse comedor de rosquinha atingir você. Vamos pegar circuito elétrico antes do Batman e do Superman. Claro. Será que é difícil? 2 contra 1, certo? Certo. Pô, muito divertido, né, cara? É muito divertido. De novo, a história é simples, esse é acho que um dos poucos episódios que o Batman... Ele até aparece, mas ele não participa. Mas assim, é muito curioso, porque assim, eu parei pra pensar, até anotei. São 2 personagens nitidamente desenhadas pelo Bruce Timm, enfrentando 2 personagens nitidamente co-criadas pelo Bruce Timm. Isso é maravilhoso. E que tem uma coisa interessante. Depois disso, cara, depois do reboot, pós-crise, a DC, eu acho que ela nunca voltou a trabalhar a Batgirl e a Supergirl como amigas, né? Embora seja muito óbvio, né? Porque se o Batman e o Superman são amigos, né? Elas são né, muito amigas e tal, né? Isso, obviamente, também tá refletido, deveria estar refletido, né? Tem o fato também de que a Batgirl ela passa por um monte de coisa, né? A Supergirl, no pós-crise, ela não vira a cara Joel, ela vira a Plasma, que é um conceito bizarríssimo que o John Byrne criou, né? Depois ela se funde com o Anjo, né? Na fase do Peter David, que é ótima, é super divertida, mas que também é super surtada, né? E aí depois, de fato, a cara Zoel, né, que é a Supergirl clássica, ela volta, mas isso já nos anos 2000, pra você ter ideia. Então, assim, todo mundo conhece a Supergirl, que agora vai ter filme, né, como a cara Zoel, mas nos quadrinhos já mudou muito, né, então, acho que isso também mudou. Total. E eu gosto como esse episódio ele resgata isso, né, de que elas eram isso, né, hoje desse não, mas eu gosto, cara. E novamente, é um dos pouquíssimos episódios que você tem destaque pra Batgirl, né. Então, mas assim, é muito legal porque, de novo, você viu o contraste que assim comentou lá no episódio do Melhores do Mundo, que a relação do Batman com o Superman não era legal. E você vê que aqui é totalmente o oposto, elas ficam amigas de cara, assim. E elas, assim, quando a cara vai pra casa da Bárbara, ela começa a futicar nas coisas, e ela é mó empolgada explicando tudo. É muito, assim, muito divertido, sabe? Porque, assim, tal qual a dinâmica Batman e Superman é legal, a dinâmica Batgirl e Supergirl é muito legal nesse episódio. Ela é ótima. Eu até digo que eu prefiro, mas a dinâmica Batgirl e Supergirl. E aquilo também tem um encontro das vilãs, que é a Arlequina com a Circuito Elétrico, a linha viva. Você querer chamar. Salvo engano, posso estar, mas acho que não. Acho que a Circuito, ela é uma personagem que surgiu na série animada do Super-Homem, no caso, né? E que também foi dos quadrinhos, né? Você vê como é que essas séries foram influentes, né? Não é muito, eu não sei se a gente teria propriedade pra falar do assunto, mas é que assim, se você olhar, ele é até um episódio até bem pequeno, assim, porque elas não ficam falando toda hora de homem, sabe? Elas não ficam, elas estão ali com amigas, discutindo coisa no famoso teste de Beth, não sei. Eu acho que a série como um todo passaria, né? Porque muito bom. Falamos, né, de um episódio que envolve a Batgirl, eu vou trazer um outro episódio que envolve a Batgirl também, né, cara? Que, enfim, é o A Beira do Abismo. Essa não. Fique quieta. Chame a ambulância. Papai. Bárbara. Meu Deus. Papai. Jim. Como pôde? Trabalhei com você, confiei em você. E nunca me contou. Ela era minha filha. Minha filha. Sim, isso é sinistro. Ele é um dos episódios mais esperados, assim, né? Acho que em tom um pouco mais sério do que o que era de praxe. Não, e assim, ele é um episódio que já começa com os 2 pés na porta aqui. Começa com o Batman e o Robin fugindo do comissário Gordon. O que tá acontecendo? Cara, cara, impressionante, cara. Assim, ele tem um recurso meio batido, obviamente, né? Volta ao flashback, se descobre que é porque a Batgirl morreu, né? E no final se descobre que era o sonho da Batgirl. Mas isso acho que já tinha tido um esquema usado antes, né? Enfim, porque aquilo, né? Tava enfrentando espantalho, né? Ela ficou caída. Mas eu acho que é interessante, né? Porque, primeiro, né? Ele acaba, por mais que ele não seja um episódio centrado na Batgirl, no final das contas, o grande arco, né, que eles querem trabalhar é
dela, né? Porque, no final das contas, todo aquele sonho é pra explorar o medo dela com relação ao pai dela, né? Que é o comissário Gordon. Que é enfim, né, que não sabe da identidade dela. Aliás, é estranho como quase ninguém sabia da identidade dela. Assim, nessa série, né? Assim, fica implícito até na série original que ela sabia, porque chega uma hora, acho que no segundo episódio de origem dela, que ela fala: não se preocupe, você está seguro, pai. Ela fala, deixa escapar, assim. Aí fica implícito que ele sabe. Não, mas então, você sabe que nos quadrinhos é meio que dado hoje em dia que o comissário Gordon, ele sabe quem é que a Batgirl é a Bárbara Gordon, né? Isso já foi. E fica implícito que ele também sabe que o Batman é Bruce Wayne, mas que, enfim, isso não importa, né? Interessante, porque aquela conversa final é muito boa, né? Daí ele fala assim, filho, você tem suas próprias escolhas e tal, né? E eu acho que o texto tom mais ele acaba. Você também tem a luta do Batman contra o Bane, que é bem legal, né, cara? Bem da hora. Eu jurava, né, como assim, é um episódio que assim, ele parece um episódio meio de derrocada do Batman, né? Até você descobrir no final. Então, tem o Apocalipse e o Superman, né? Se você tem ele, você vai esperar que ele mate o Superman e o Bane você vai esperar que ele Batman. mas não rola isso, né? E a luta eu acho bem da hora, assim, né? O Batman do Bruce Timm é inquebrável. Exato. E cara, é curioso, assim, é da hora ver o comissário Gordon, assim, uma situação hipotética que ele odeia o Batman perseguindo ele, né? Eu acho um negócio super diferente. Total. E assim, rola umas paradas também, tipo, de novo, prendendo o Alfred, o Dick. Tem um momento que aparece o Robin falando assim, não, porque a gente vai entrar na prisão e vai resgatar o Alfred, e o Batman fala assim, cara. Bem legal, cara, bem legal mesmo, assim. O último episódio que eu quero trazer, que é, assim, pra mim é um episódio... Eu acho ele o episódio mais triste dessa série, assim, que é o episódio de origem do Rosa Noturna, que é o Velhas Feridas. Então, Sr. Grayson, me diga, agora que saiu da universidade, o que vai fazer? Tornar-se mais o rico ator? Eu creio que não. Eu estou pronto para me sustentar. Chega da grana do Bruce. Um voto de pobreza. Não. Eu tenho um dinheiro do circo. É um acordo do seguro de quando os meus pais morreram. Mas seja o que for que o futuro me reserva, eu espero que inclua você. Com licença, eu tenho que responder. Tem uma pista sobre hoje à noite no Espaço Gotham. Encontre lá. Por favor, isso não é uma boa hora. Eu não faço a nossa agenda. Tudo bem. Cara, é um dos mais tensos, assim, cara. É um episódio que, eu fico meio... E assim, ele é um bom episódio. Ele é um episódio que explica, na verdade, o episódio de origem da Asa Noturna. Funciona muito bem, de estranhas nele, se é que você me entende, né? Porque, vamos lá, quando o Asa Noturna ele é criado, ele é um personagem que ele é criado basicamente porque, assim, os personagens os autores, né, entendem que não dá mais pra você trabalhar o Dick Grayson como eterno pupilo do Batman, ele enfim, né, evoluir e tal, né? Isso foi criado lá na clássica fase dos Novos Titãs, né? O em que os dois estão meio brigados e tal, né? E, enfim, né? A identidade do Asa Noturna. Enfim, né? O Dick Grayson ele tinha largado, né, o manto do Robin. Só que, assim, o Asa Noturna, né? E eu não sei o tanto recente, né? Que, enfim, se tornou mais famoso personagem, né? Mesmo em outras fases clássicas, né? Como o Chuck Dixon, né? Que, enfim, foi um cara que escreveu muitos episódios dessa série e tal. O Asa Noturna, ele é um personagem mais solar que o Batman, entendeu? Né, do Batman, ele é um personagem. O Batman do Dick Grayson, ele é mais solar. Ele tem o lance de ser um personagem das trevas e tal, né? Como Batman. Mas o Dick Grayson ele não é carrancudo, né? E aqui o Dick Grayson é de carrancudo, entendeu? Por mais que eu entenda que isso é proposital, pelo lance, né, da trama meio pai e filho, né? De Dick Grayson rejeitar, né? Aquela e acabar se tornando igual a ele, né? Eu entendo isso, eu acho que pra ser, mas como é algo com que eu posso lidar, né? E assim, o que eu acho, assim, que você falou que é um personagem que você acha meio. Um episódio que você acha meio triste. Eu acho ele meio triste, cara, porque o Batman tá um belo do babaca aqui, cara. Ele tá muito babaca, cara. Então. Entendi. O Asa Noturna deixou de ser Asa Noturna, é ótimo. O Dick Grayson deixou de ser Robin e foi seguir carreira solo. Porque, putz, Bruce nesse episódio tá muito assim, sabe? Em cara. Não, e ele é meio manipulador mesmo, sabe? Assim, é uma coisa que tal, né? Só que assim, tem umas coisas estranhas. Por exemplo, na série clássica, né? A Batgirl não sabe que o Bruce Wayne é o Batman, não sabe que o Dick Grayson é Robin, e
E o Dick Grayson também não sabe que ela chegou, não conta que sabe, nem se revela, né? E assim, eu sempre achei isso muito estranho. Eu sempre achei que é uma conveniência muito grande. E aí agora todo mundo, enfim, né? Nesse momento tudo se revela. Mas assim, é uma conveniência muito grande você pensar que todo se aproximou, entendeu? Mas ok, né? Etc. Eu acho que isso nem é ponto. Né? O que me deixa mais bolado, cara, é o fato que é um lance, por isso que, enfim, vou justificar agora, né, minha piada no início do episódio, né, de que existe uma sugestão mais pra frente de que o Batman e a Batgirl, eles se envolveram, cara. Isso é muito estranho, cara, é muito estranho. É simplesmente deplorável. O Dick Grayson, ele é meio que filho adotivo do Batman, tá ligado? Então, assim, é escroto ainda, cara. E fica mais escroto, porque, assim, a todo momento nessa série, aparece do lado do Batman e tal, né? Tipo assim, ela realmente vira dele, tá ligado? Então, eu voltar essa série, né? Como Asa Noturna. Então você fica vendo falando assim, meu Deus do céu, ele tava topando a ex do filho, tá ligado, mano? Né? E aí tudo bem. É muito creepy isso daí. Não, e aí tudo bem, né? Tem uma questão que assim, né? Oficialmente, né? Assim, todo mundo sempre aceitou que Grayson ele é um adotado do Bruce Wayne e tal, né? Eu acho que durante muito tempo, inclusive, assim, o primeiro adotado foi o Jason Todd, não foi o Dick Grayson. O Dick Grayson foi só ele é pai, de qualquer forma. E durante muito tempo, essa relação pai e filho, né, ela não foi tão trabalhada mais recente, né? Tanto que hoje em dia, né, tem várias histórias, assim, que, né, isso é muito claro, assim, né? Acho que, enfim, né, o Bruce Wayne chama o Dick filho, né? O Dick Grayson chama o Bruce Wayne de pai, né? E tudo mais. Enfim, isso antes mesmo do Robin, né, filho do Robin, né, nos quadrinhos, que é o Damian Wayne, que é filho biológico do Batman, mas aí é outra história. Exato. Mas não estava tanto a ideia, apesar disso muito, de que, né, tem uma relação, entendeu? E Batman e Asa Noturna também. Então, assim, eu acho tudo meio escroto, né? E eu tô falando isso porque lá no Batman do Futuro, né, vai ser dito que no filme, né, o Retorno do Coringa, né, vai ser dito que a Batgirl e o Bruce, enfim, que a Bárbara Gordon e o Bruce Wayne tiveram um relacionamento, né? Eles citam isso rapidamente. E é muito escroto, cara. E é muito escroto porque, inclusive, criaram um quadrinho assim, que não é canônico, né? Uma quadrinho do Batman do Futuro, né? Que mostra o do Bruce Wayne, tá ligado? Só que assim, ela perdeu o bebê, né? Mas foi numa época que, tipo assim, ela tava pra se casar com ele. E ela descobre, né? Assim, e aí, enfim, né? O Dick Grayson o bebê, etc. É uma coisa muito escroto. E na adaptação que eles fizeram na metragem do Batman Piada Mortal, né? Eles, enfim, né, cara, trouxeram mortal, né? Tem uma que assim, os fãs quase querem morrer quando lembram, que é a Batgirl e o Batman transando, tá ligado? Tipo assim, que é um negócio assim, que eu acho de extremo mau, entendeu? E ela foi criada pra ser um interesse romântico do Batman, né? É um interesse que nunca acontece, mas isso é sugerido, entendeu? Só que na série, né, a personagem, ela de fato ela é mais velha do que um pouco mais velha. E com isso é pra ser um adolescente, uma criança, um adolescente, apesar de ser interpretada por uma ela de fato é uma adulta, entendeu? E isso é muito pouco explorado, assim, né? O fato de praticamente ser um interesse romântico do Batman. Isso é quase não explorado na série do Adam West, né? Nos quadrinhos, né? Porque a personagem ela surge quase junto, né? E até hoje são um casal, etc e tal, entendeu? Então, isso só funciona no Batman Lego, cara. Porque o Batman Lego é descaralhado, tá ligado? E lá eles fazem a Batgirl ser mais velha, né? Sabe? Mano, é só muito escroto, cara. E o Bruce Timm, ele joga a piadinha disso, né? Tem aquele longa lá, o Batman, a Máscara do Fantasma. Máscara do Fantasma não, o Mistério da Mulher Morcego, né? Mistério da Batwoman. Que, cara, isso também faz uma piadinha com isso e tal. E mano, quando você vê esse episódio específico, cara, fica muito parecendo que o Bruce Wayne tá, tipo assim, sendo escroto com o Dick Grayson pra pegar a mulher dele. Tá ligado? Tá aí, modo tala assim. Modo tala no full. Fica assim, meu Deus, porra, pelo amor de Deus, cara. Não, explica por que as máscaras. Explica por que
máscaras dos desenhos do Batman são todas com olho branco, porque o cara é um fura-olho. Bicho. Pô, apesar de todo mundo ali já foi furado. Meu irmão, que bagulho. Não, e detalhe, o Dick Grayson ele vai embora mesmo, porque nessa daí o Batman quase coloca em risco a vida da Bárbara Gordon, né, cara? O tá indo e fala assim, meu Deus do céu, cara. Agora, pro episódio, entendeu? É um episódio. Então. Então uma coisa porque ele tá ficando muito violento, ficava fazendo joguinhos. Mas aí no final você vê que o cara que tava lá ajudando o Coringa e tinha uma família e tal, recebeu a ajuda do Bruce Wayne. Então ele não ficou tão babaca assim. Não, na verdade, o que eu acho bacana, e aí assim, brincadeira essa parte, porque assim, todo esse lance da Batgirl, tirando essa história canônica, né, que era ser uma história do Batman do futuro e tal, isso é muito mais sugerido do desenho do que de fato mostrado, mas assim, pro Bruce Timm, realmente é um relacionamento, sacou? Porque eu acho o Bruce Timm é um cara meio bizarro, entendeu? Vi inclusive um longa horroroso que ele fez, que ele colocou o Batman pra transar o Asa Noturno pra transar com a Arlequina. Ele tem esses fetiches aí. Ah, não, a gente não fala disso. Né, eu acho que é interessante dessa coisa meio tipo assim, você rejeitar sua figura paterna, mas você se aproxima, né? Porque e é legal, assim, primeiro porque mostra ali, o episódio é basicamente dando Drake, né, cara? E tem todo o lance, assim, a relação entre o Asa Noturna e o Tim Drake, ela é uma relação meio de irmão, né, mas no episódio em si, né, nessa série, tem uma coisa também com a paternidade ali, né, cara, de, tipo assim, mentor e pupilo, que é a relação Batman e Robin, né, e ali tá tendo uma relação Asa Noturna e Robin, então é um pouco dessa coisa, né, e aí, né, novamente, quando mostra que o Bruce Wayne, ele ajudou o cara que ele tava espancando da frente da família, ajudar e tudo mais, ele percebe que assim, né, tem o lance do, né, de alguma forma ele se aproximou do Batman, né, porque isso é uma coisa que é colocada, assim, que eu falo que eu odeio, né, mas que assim, que eu não odeio, né, que eu tenho uma certa restrição enquanto fã do Asa Noturna, que essa coisa dele tá muito carrancudo e tal, mas que eu acho que pra fins dramáticos funciona, que é o fato dele estar se aproximando do Batman, mas que de algum modo, aquele movimento que ele fez também fez o Batman se humanizar, né? E acho que no final das contas o Tim Drake mostra, olha só, você fala que o Batman não muda, mas no final das contas ele mudou. E mudou por conta de você. Teve essa mudança, né? Então, e cara, eu acho que isso é bonito, entendeu? Por isso que eu gosto da Batfamília nesse nível, porque é um lance de, cara, da construção familiar ali, entendeu? Né? No final, assim, você percebe que e ele vai partir para o Batman no final. Tipo assim, eu acho isso muito bonito, cara. Sabe? É de quem entende a complexidade do Batman, cara. Não, assim, parece que é mais um desabafo, porque se você olhar, ele participou. O Dick Grayson participou de outros episódios antes com o Batman, assim. Então, assim, dá a entender que, apesar de tudo, assim, eles estavam de boa. No segundo episódio, que é a origem, ele manda de boa, né? Então, assim, mas entre os dois, entendeu? Porque a relação dele com o Batman não é a mesma relação com que ele tem com o Robin, né? E eu acho muito bonito como esse episódio, ele fecha... Assim, também vídeo episódio que a mulher gata tenta dar uns pega no Asa Noturno, que aí a mulher tentando pegar o filho do ex-namorado. E detalhe, aí cara, quem escreve esse episódio que a mulher gata... Agora deu uma volta na minha cabeça que faz todo sentido. Vê isso daí pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui pra confirmar. É o Chuck Dixon? Não, é um tal de... uma tal de Hilary Bader. Ah, tá. O Chuck Dixon escreve, trabalhou nessa série antigo. Ah, tá. Não, mas ele deve ter visto isso daí, cara, porque o Chuck Dixon escreveu... O Chuck Dixon, diga-se de passagem, ele é um baita de um reaça hoje em dia, figura desprezível, mas ele escreveu histórias importantíssimas do Batman, né? Inclusive, assim, a melhor história de origem do Dick Grayson foi ele que escreveu, a melhor história da Batgirl foi ele que escreveu, a fase do Asa Noturna foi ele que escreveu, né? E lá no meio tem uma história que os fãs também odeiam, quer dizer, ela fez... nojento. É tão zoado quanto, sei lá, Talia Al Ghul pegar o Desmontoide. E detalhe que a mulher gato, né, em quadrinhos recentes, se casou com o Batman, né, em dado momento, né? Já separaram, obviamente, né? Ela já voltou a ser criminosa, né? Durou, assim, uma semana o casamento, mas, assim, eles foram noivos. Ai, meu Deus do céu, cara. Ficou esperando também. Né? Enfim, mas... porra. Caramba,
cara, esse episódio foi pra rumos muito inesperados, cara, pelo amor de Deus. Foi. Aí a gente pode ir pro final de série, de certa forma, que é o episódio Louco por Amor, que, por sua vez, é uma adaptação de um quadrinho do Bruce Timm com Paul Dini, que é do mesmo nome, só que usava o design antigo, aí eles atualizaram o design. Já chega, Arlequina, assim não dá. Você é uma louca de carteirinha procurada em 12 estados e loucamente apaixonada por um palhaço psicopata. Em que momento a minha vida ficou tão maluca? Como aconteceu? De quem é a culpa? Batman! É ele! Batman! Sempre tem o Batman arruinando a minha vida, estragando a graça! Se metendo entre mim e o meu lindinho, meu docinho, desde o início. Pô, ótimo episódio, cara. Um dos mais lembrados, né? Eu diria que é o mais lembrado. Com certeza. Se você for pensar em termos cronológicos, eu acho que ele não faz muito sentido, porque esse é um episódio que mostra a Arlequina atuando com o Coringa. Mas, em outros momentos, fica meio subentendido que a Arlequina já tinha largado. Então, cronologicamente, passaria antes, né? De quase todos os episódios dessa temporada, né? Porque o primeiro episódio ela tá com a Era Venenosa, mas, enfim, é roteiro, enfim, desse original. Eu cheguei a ler, não li tudo, mas eu li umas coisas, assim, e é assim, tem que adaptar pro tempo de tela de um episódio de 22. Umas coisas, por exemplo, corta insinuação de favores, né, sensuais, esse tipo de coisa. Mas é impressionante como é uma adaptação muito fiel. E essa parte mais sensual ainda tá no episódio, né, porque, enfim, né, tem uma cena da Arlequina se oferecendo pro Coringa, né, de Baby Doll, né. Tudo bem, não é nada explícito, assim, não é nada com uma carga, com um teor sexual muito, né, mas pra quem é adulto, assim, né. Então, porque assim, tem uma cena nos quadrinhos que a conseguiu se graduar porque ela namorava o professor. Isso é muito errado. Mas no quadrinho isso não é mostrado de forma, enfim, de forma tão sexualmente explícita, né, mas de fato tem essa sugestão. Enfim, o que eu acho interessante desse episódio, porque a Arlequina, ela é uma personagem que eu acho muito curiosa, assim, né? Se você pensar do ponto de enfim, né, de trajetória, porque ela surge na série animada, e eu acho que tem muito, assim, pelo visual, né, o visual dela é muito, muito interessante, né, e que ela com o Coringa visualmente, só que, enfim, né, tem todos os próprios criadores, eles criaram uma personagem que estava, né, enfim, dentro de uma relação abusiva, né, e eles vão trabalhando ela dentro da série, né, de modo da substância, de modo que ela evolui, e coisa muito interessante, né, e assim, eu acho que esse é o grande, se você quiser entender porque que a Arlequina é uma personagem que se tornou tão popular, eu acho que esse episódio explica, né, porque ela é uma personagem muito engraçada, né? Ela tem esse apelo cômico desde o início, né? Tem uma certa coisa sensual que, assim, muita gente reclama, por exemplo, da mudança de design que fizeram dela, dos 952, né? Que foi transporte de programa. Mas eu acho que ela sempre teve essa questão sensual, mas que sempre teve aliada com o lance da comédia, né? E tem essa coisa quase que é uma personagem que é um lixo, né? Eu acho que pra mulherada isso pega muito, né? Não só pra mulherada, né? Qualquer pessoa que tiver numa relação com alguém não muito legal, que já teve nessa situação, eu acho que consegue se identificar com isso, né? No final das contas, por mais que ela seja igual o Coringa, né? Uma psicopata maluca do caramba, ela é uma personagem que ela tem intenções muito puras, porque ela se apaixona pelo cara e quer fazer tudo por ele. Então, assim, ela não continua sendo uma personagem muito carismática nesse sentido, né? Enfim. Muito fascinante. Exato, cara. E assim, eu acho que esse episódio, não, quadrinho, na verdade, né? E é interessante dizer que o quadrinho foi premiado com o Eisner de melhor graphic novel, se não me engano, né? Mas ele ganhou, foi premiado, né? E de fato é um bom quadrinho, né? E eu acho que o quadrinho, quando você vê a origem dela como psicóloga no Arkham, né? Cara, é um negócio assim. Cara, é muito divertido, entendeu? Você entende, né? Por que ela cria empatia pelo Coringa, né? Porque eu acho que no episódio eles conseguem caracterizar ele como mesmo, né? E de fato você se fascina nela, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho que
uma outra camada que o roteiro explora, que é o lance homoafetivo do Batman com o Coringa, né? E assim, eu nem falo isso no sentido tão literal da coisa. Tem pessoas que tenham trabalhado com essa ideia, né, de que o Coringa, enfim, né, o Coringa seria um personagem bissexual e que, né, de alguma forma também, né, teria essa atração sexual com o Batman, ou que pelo menos usaria essa questão meio queer dele, né, pra ele estabilizar o Batman. Porque o Batman assim, apesar de ter, enfim, notoriamente várias piadas, né, sobre a sexualidade dele, né, enfim, envolvendo Robert, etc e tal, ele é o ápice da masculinidade, né, e o Coringa é um personagem meio, né, queer code, que desmonta isso, né. Basta você lembrar o quadrinho do Graham Morrison, né, pelo Arkham, que o Coringa, enfim, né, dá uma poupada, né, uma cena que se tornou indílica, né, mas que é isso, assim, o Coringa, ele estabiliza isso, né. Eu nem acho que tá... Não, é uma coisa que faz o Coringa ser um personagem tão bom do Batman, entendeu? Esse contraponto à masculinidade exacerbada dele. Eu nem acho que é um ponto que tá aqui no roteiro desse episódio. Eu acho que não tem isso. Mas tem uma relação afetiva no sentido... Enfim, o motivo do Coringa é o Batman, né? É matar o Batman, né? E ele quer matar, enfim, quer ser ele a matar, né? Do jeito dele. Não, ele quer matar do jeito dele. Exato. É uma coisa, por exemplo, que tá no Batman Cavaleiro das Trevas, né? Do Christopher. Ele fala assim, ó, eu dependo de você, né? É a razão de viver. E eu acho interessante, assim, né? Isso aparece em outros filmes também, aparece lá no Batman Lego, né? De um modo super escrachado, né? Sim. Que a Arlequina também tá sofrendo por conta disso. Eu tenho certeza que todo o plot do Batman Lego surgiu por conta dessa história específica, né? Do Louco Amor. Sabe? Mas tem outros quadrinhos, né? Tem um quadrinho, por exemplo, que o Batman, né? E ele vira um caração, entendeu? E ele volta em local. O Batman tá vivo, sabe? Chama Batman. Também isso tá um pouco lá no Cavaleiro da... Que depois que o Batman exato. aposenta o manto, ele fica catatônico. Exato. Inclusive, esse quadrinho, né, esse arco se chama De Volta à Sanidade, ele é daquela série que é referenciada naquele episódio, né, que a gente comentou originalmente, né, Legend of the Dark Knight. Enfim, né. E cara, é uma sacada muito boa, entendeu? E ele é muito inteligente, né? Tipo, por isso que eu acho muito interessante, né, aquela parte porque aquilo também, porque ele faz duas coisas. Então, o interesse da Arlequina, que aí ele fala, olha, correndo atrás de um trem que ele nunca vai parar, porque o Coringa não gosta dele. Aí ele mexe com isso. Aí depois ele mexe com o ego do Coringa, que ele fala, olha, você se considera o meu grande inimigo porque você foi a pessoa que mais chegou perto de matar. Só que a Arlequina chegou muito mais perto do que você agora. Não, ele faz pior, ele fala assim. Então tem isso também. Ele fala, Mona, não interessado em mim, Mona, pô. O falou, Mona, a outra lá que conseguiu, né, me capturar, entendeu? Você não tá com nada. Entendeu? Realmente, cara, vou voltar nesse ponto, cara, porque o Coringa desse desenho, ele é o que eu considero ideal, cara, que é o Coringa, sabe, espalhafatoso, entendeu, né? Pô, sabe, assim, planos mirabolantes, com tanque de peixe, que é super... É muito divertido, cara, é muito divertido, é muito bacana, sabe? De novo, assim, se você olhar o final desse episódio, é uma coisa trágica, porque ela fala, não, eu vou melhorar de vida, eu nunca vou mais olhar pra aquele, aí ela vê que o Coringa deixa um cara, olha, eu ainda me importo com você. Dando a entender que ela vai repetir o ciclo de novo, e de novo, e de novo. Não, então, inclusive, eu falei que esse episódio ele passaria né, na série da Liga da Justiça. Tem episódio que ela, né, enfim, que é centrado no Coringa e ela tá junto com o Coringa, né? Então, talvez realmente então. Mas então, isso aí, porque é um final trágico, né? Porque ela vai continuar presa numa relação abusiva, né? Inclusive, assim, cara, agride ela, né, cara? Né? É terrível, cara, assim, é terrível, sabe? Assim, dando tapa na cara dela e tal. Mas ao mesmo tempo é um final. Joga ela do prédio. Não, exato. E lá na Liga da Justiça, cara, quando volta, é terrível também, cara. É terrível, né? Olha só, ele não sei, entendeu? Né? Sabe? É muito interessante. Só que eu acho que é um final que, apesar de trágico, e tem um tom meio agridoce, cara. Eu tava meio com pena da Arlequina, cara. Ela toda tristonha, assim, né? Toda machucada no ar, falando, poxa, né? Fui largada no final das contas. E aí, quando vê o bilhete lá com a rosa, né? Com a flor, ela novo, assim, tipo assim, é um negócio que, sabe, assim,
é terrível, né? Porque ela vai continuar nesse ciclo de relação abusiva, né? Até, enfim, né, descobrir, até, enfim, ela libertar ela, né? Mas assim, o é contra uma forma de viver e tal. Então, assim, ele tem um sentimento meio agridoce, meio estranho, entendeu, cara? Tipo assim, esse episódio, acho que realmente ele é o melhor da série, entendeu, cara? O roteiro, o roteiro ele é muito inteligente, né? De como ele entende esses personagens. E, cara, no final das contas, fez assim, é a grande história de origem da Arlequina e fez, pô, querendo ou não, cara, ela é uma personagem que, né, enfim, foi interpretada pela Margot Robbie, né, que, enfim, uma atriz dia, né, que, enfim, ganhou o estrelado de Arlequina, né, ao lado de um filme que, enfim, né, acho que a gente nem gosta do Suicida, mas que se tornou super icônico e tudo mais, né, e que é uma outra interpretação pela Lady Gaga, né, que sejam boas portas de entrada. Putz, cara, eu acho que essa série cumpriu muito bem, assim, né? E, pô, foi uma ótima oportunidade, assim, de ver esses episódios, né? Já que eu nunca tinha visto essa série, especificamente, né? A New Adventures, com tanta calma, né? Eu da série clássica, né? Enfim, em aspectos técnicos, né? Ela é até um pouco melhor do que né? Trouxe uma parada nova, com uma dinâmica mais forte com os sidekicks, trouxe, por exemplo, o Vagalume, trouxe alguns designs novos, que são interessantes, outros ainda fez bom acréscimo, no conceito de design, assim, até dublagem, essas coisas. Mas eu preciso confessar, assim, eu preciso admitir e reconhecer a qualidade dessa série. Inclusive, uma continuação, mas aí é assunto para outro programa. Eu já me espero, eu acho que tem um pouco, né? Por isso a gente tem essa fixação com crossover, né? Já como é que seria o encontro do Batman e do Demolidor, como é que seria o Hulk enfrentando o Goku, ou o Hulk, né? Quem ganharia, né? Isso é parte, assim, só complementando, mas depois da criação do Fortnite, a imaginação da criança mudou, porque isso já acontece. Exato. É um ótimo ponto, inclusive.